Olá pessoal, espero que vocês estejam bem, seus familiares também estejam bem. Vocês me desculpem, eu estou com um curativo no rosto, hoje eu fui submetido a uma pequena cirurgia. Vou tentar fazer com que isso não me atrapalhe na aula de hoje, mas vamos lá, tá tudo bem. Hoje nós vamos tratar de um assunto novo que é a chamada imunidade tributária, né? Nós já vimos lá no início do módulo do Sistema Constitucional Tributário que o Sistema Constitucional Tributário ele é composto basicamente de três tipos de normas tributárias, né? Normas de competência e as limitações ao poder de tributar, que são os princípios e as imunidades. Então, as imunidades tributárias estão inseridas dentro do conceito de limitação ao poder de tributar, ok? Na realidade, a imunidade é uma causa de desoneração. E aí, eu vou abrir um parênteses aqui, antes da gente começar a falar das imunidades em si, eu vou abrir um parênteses para apresentar para vocês as hipóteses de desoneração tributária, que são as seguintes, são as hipóteses de não incidência, imunidades, isenções e alíquotas zero, né? Então nós temos 4 hipóteses de desoneração tributária. Hipóteses de desoneração têm em comum o fato do contribuinte não ter que recolher o tributo, né? Então, nós temos 4 institutos distintos que produzem o mesmo efeito. Então, é importante a gente distinguir esses institutos uns dos outros. Vamos começar pela hipótese de não incidência. Nós já vimos pelo princípio da legalidade, né, e pelo princípio da tipicidade que a obrigação tributária ela surge em decorrência do contribuinte praticar um fato que está descrito na hipótese de incidência. Então, por uma operação de subsunção, né, haverá uma adequação do fato à norma, né? A não incidência, ela significa o contribuinte praticar um fato que não está tipificado na norma tributária, né? Estas hipóteses de não incidência, elas são muito comuns no planejamento tributário, ou seja, né, se o contribuinte pratica um determinado fato com um objetivo de um resultado econômico e esse fato está em conformidade com a norma tributária, ele dará ensejo ao surgimento da obrigação tributária. Todavia, se ele tem a opção de praticar um outro fato que tenha o mesmo resultado econômico, mas que esteja fora do alcance da hipótese de incidência, né, se ele agir dessa forma, logo ele não proporcionará o surgimento da obrigação. Vou dar um exemplo hipotético. É como se houvesse um imposto sobre o casamento, né? A lei prevê lá como hipótese de incidência o aspecto material, o fato casamento, e o sujeito optar por uma união estável, né? Como no direito tributário a legalidade é estrita, né? A pessoa ou o casal que estiver em união estável, ele não está dentro do âmbito de incidência da norma que tem como previsão o casamento. Ok? Muito bem. Além da hipótese de não incidência, nós temos a chamada imunidade tributária, né, que é o que nos interessa. A imunidade tributária seria uma hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada, né? Ou seja, o legislador constituinte, ao estabelecer as competências tributárias para a União, Estados, Distrito Federal e municípios, ela retira parte dessa competência
a partir de previsões inseridas na própria Constituição. E aí eu chamo a atenção para vocês o seguinte: toda hipótese de desoneração tributária prevista na Constituição é imunidade, mesmo que a Constituição chame essa hipótese de isenção ou de não incidência, ok? Então, toda hipótese de desoneração tributária prevista na Constituição é imunidade. Por isso que imunidade é conceituado pela doutrina moderna como hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada. Então, já vimos a não incidência, já vimos a imunidade, vamos ver agora a isenção. A isenção, ela está prevista a partir do artigo 175 do Código Tributário Nacional, e lá o Código classifica ou conceitua a isenção como uma causa de exclusão do crédito tributário, né? Ou seja, há a previsão, há a hipótese de incidência, há o fato gerador, a obrigação surge, mas por um fator legal, né, o ente tributante não exercerá, né, a sua capacidade tributária ativa, né, de cobrança do tributo. Este conceito ele é um pouco questionável, né, porque a doutrina atual tem majoritariamente defendido que o conceito de isenção seria uma hipótese de não incidência legalmente qualificada. Mas por hora, basta a gente saber que isenção, quem institui é o próprio ente tributante, né, por meio de lei, ok? E por fim, a última hipótese de desoneração, que é a hipótese da chamada alíquota zero, né? No aspecto quantitativo da hipótese de incidência, nós temos base de cálculo e alíquota como fatores de mensuração do quantum debeatum, de quanto que o contribuinte vai pagar de tributo, né? Se a base de cálculo é a grandeza econômica tributada, e se a alíquota é zero, qualquer operação que eu multiplico um valor por zero é zero. Então, o efeito prático da alíquota zero também é o de desonerar o contribuinte. Aí você pode me perguntar: professor, mas a alíquota, via de regra, assim como todos os aspectos da hipótese de incidência, deverão estar previstos em lei, né? E por que existe então essa possibilidade de alíquota zero? Na realidade, a alíquota zero ela é muito utilizada nos tributos extrafiscais, onde a alíquota pode ser estabelecida por ato normativo de caráter, ato administrativo de caráter normativo do chefe do Poder Executivo. Vocês devem se lembrar que o princípio da legalidade ele tem algumas exceções, nós até discutimos isso, né? E os tributos extrafiscais, onde há necessidade de alteração de alíquota imediata, eles ensejam, eles possibilitam a alteração da alíquota sem lei, né? O que aconteceu agora recentemente com o IOF, por decreto, né? O nosso presidente da República reduziu a alíquota do IOF a zero para que houvesse uma redução no custo das operações de crédito como uma medida de política econômica. Ok? Então essas são as 4 hipóteses de desoneração tributária e nós vamos estudar hoje a imunidade, né? Conforme eu já disse, a imunidade tributária é uma hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada. Este é o conceito que tem prevalecido na boa doutrina, né? E existem vários tipos de imunidades, né? Existe uma classificação interessante para efeito didático, né? Para a gente compreender um pouco as chamadas imunidades. A primeira classificação que eu vou apresentar para vocês é a chamada classificação que distingue as imunidades em imunidades genéricas e as imunidades específicas. As imunidades genéricas são aquelas previstas
no artigo 150, inciso 6 da Constituição, e é elas que nós vamos, e são elas, melhor dizendo, que nós vamos estudar nesse nosso encontro hoje, né? Elas são imunidades que não distinguem os tributos específicos, né? Como a imunidade recíproca, a imunidade de livros, jornais e periódicos, a imunidade de partidos políticos, né? Para ficarmos somente em 3 exemplos. As imunidades específicas são aquelas que dizem respeito a tributos específicos. Exemplo, o ITR, no parágrafo 4º do artigo 153, prevê a imunidade de pequenas glebas rurais, né? O IPI e o ICMS possuem imunidade na exportação de produtos e mercadorias. Então, estas são as chamadas imunidades específicas. Vou abrir um outro parênteses aqui, chamando a atenção de que, na doutrina, via de regra, há a defesa de que as imunidades genéricas são direitos fundamentais do contribuinte, portanto, cláusulas pétreas, não podendo ser suprimidas do ordenamento constitucional, e as imunidades específicas não, estas não seriam, não se enquadrariam dentro desse conceito, né, de cláusula pétrea, ok? Bom, uma segunda classificação é a que distingue as imunidades subjetivas das imunidades objetivas, né? As imunidades subjetivas são aquelas que levam em consideração o sujeito, né? Exemplo, a imunidade recíproca é a imunidade que veda a cobrança de impostos sobre renda, patrimônio e serviços dos entes tributantes uns sobre os outros. Então, a União não pode cobrar imposto de Estado, nem de município, o Estado não pode cobrar imposto do município nem da União e o município não pode cobrar o imposto da União e dos Estados. Ok? Este é um exemplo de imunidade subjetiva. A imunidade objetiva é aquela que leva em consideração um objeto, né? Exemplo, livro, jornal e periódico, né? Ou seja, aqui nós temos o objeto específico, né? Independentemente do sujeito que esteja realizando uma operação com estes objetos, que são considerados imunes, né? E uma última classificação é aquela que distingue as imunidades de imunidades autoaplicáveis e imunidades não autoaplicáveis. As imunidades autoaplicáveis são aquelas que independem de regulamentação, né, por parte do legislador infraconstitucional. Já as imunidades não autoaplicáveis são aquelas que dependem de regulamentação. E o exemplo que nós temos o artigo 150, inciso 6, a linha C de casa, ele prevê, por exemplo, a imunidade dos partidos políticos, esta é autoaplicável, mas prevê também a imunidade de entidades assistenciais e de educação sem finalidades lucrativas, e estas últimas entidades, a imunidade dessas entidades, elas não são autoaplicáveis, porque no final do dispositivo tem uma vírgula e com a seguinte observação, nos termos da lei, né? Ou seja, dependerá de uma regulamentação para a implementação ou para o gozo da imunidade. Ok? Então, basicamente, esse primeiro esclarecimento acerca das imunidades, né? Apresentação da imunidade enquanto causa de desoneração, a distinção da imunidade de hipótese de não incidência, isenção e alíquota zero, né? Não podemos confundir esses institutos em hipótese alguma, e esta primeira classificação. Espero que tenham compreendido bem. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo a todos.